Padinho, em 2022 o PT elegeu mais ou menos 13% da Câmara, né? E isso tem sido um problema até hoje. O PT que é um número que ele não é elástico. Por conta dessa dificuldade em buscar essa maioria, ou enfim, uma maioria de fato confiável, você não acha que está na hora do presidente Lula chamar o Centrão e dividir a articulação política? E quando eu falo dividir a articulação política, dando inclusive algum ministério de articulação política para algum setor, para alguns setores do Centrão? Olha, Pepano, eu tenho a mesma leitura que você em relação às dificuldades de se formar maioria hoje no Congresso Nacional. Eu repito aqui o que eu disse agora há pouco. Para mim, nós tivemos uma mudança de modelo de governo, de regime de governo silenciosa. E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, fazendo aqui uma análise com certo distanciamento político, porque eu não acredito em todo distanciamento político, eu seria hipócrita se eu fosse. Mas eu penso que do governo Temer para cá, e historicamente dá para identificar, nós tivemos um enfraquecimento do Executivo, isso é inegável, ninguém pode negar, e um fortalecimento do Congresso Nacional. Ou seja, o Executivo abriu mão das suas atribuições, que é o que caracteriza um sistema presidencialista, entre várias características, mas principalmente cabe ao Executivo executar o orçamento. Essa atribuição típica do Executivo não existe mais. O enfraquecimento do papel do Executivo, hoje nós temos um Congresso Nacional executando 52 bi do orçamento. Quando o Congresso Nacional executa 52 bi do orçamento, você pode caracterizar esse regime de governo de qualquer forma, menos presidencialista. Acho que esse processo se deu do governo Temer para cá, pelas crises políticas, governo Temer, pela crise política do governo Bolsonaro, que os governos enfrentaram, eles abriram mão das suas atribuições e repassaram essas atribuições para o Congresso Nacional. Então, hoje, pensar em formar maioria, né, é muito difícil. Eu vejo o esforço do presidente Lula, vejo o esforço dos ministros que cuidam da relação com o Congresso Nacional, principalmente o ministro Padilha, mas é evidente que é uma outra configuração. A configuração de governo hoje não é a configuração do Lula 1, não é a configuração do Lula 2, não é a configuração do Dilma. Mas o senhor não acha que essas crises de articulação, essas crises começaram justamente com os escândalos de corrupção que foram descobertos quando o PT ainda estava no poder? Eu não vincularia dessa forma, porque nós temos o primeiro escândalo de corrupção envolvendo o Congresso Nacional, na história recente, é o escândalo dos anões do orçamento. Então não dá para dizer, jogar isso nas costas do PT seria injusto historicamente. Eu acho que nós temos, na minha opinião, dificuldades de fiscalização do Congresso Nacional, evidente. É diferente você fiscalizar o Executivo, que você tem Tribunal de Contas que fiscaliza, toda a execução orçamentária, você tem Ministério Público. Eu penso que o Estado brasileiro, em algum momento, ele vai ter que criar um instrumento para fiscalizar também, de forma mais detalhada, a execução do orçamento pelo Congresso Nacional. Eu não tenho dúvida disso. Mas hoje não é dessa forma que se dá. Então tem aí um buraco. Então eu penso que o presidente Lula, com a experiência que tem, o ministro Padilha com a experiência que tem, o ministro Rui Costa com a experiência que tem, certamente eles estão enxergando esse cenário, não tenho dúvida disso. Em algum momento, evidente, vai ter que ter um ajuste para que a governabilidade não fique tão instável como ela tem se demonstrado. Porque a instabilidade não interessa para ninguém. Eu penso que tem dois, e o presidente Lula sempre repete isso, tem dois aspectos muito importantes para que um país cresça economicamente. Um é a previsibilidade, o outro é a estabilidade. Ajuste que você fala é um eufemismo para alguém do Centrão lá. Eu não sei se seria tão direto assim. Eu penso que é enxergar como que nós podemos criar instrumentos para que se crie uma estabilidade maior no governo. Eu diria que, se a gente for seguir a lógica do parlamentarismo, você tem que ter, seguindo a lógica do parlamentarismo, você tem que ter, na formação do gabinete, portanto, a formação do ministério,
né, aqueles que representam efetivamente o Congresso. Ou seja, o ministro ele tem que representar a sua bancada, a sua força política, a sua federação, para que ele ajude na governabilidade. Porque a governabilidade, achar que a governabilidade é uma atribuição só do Padilha, só do Rui Costa, e toda hora o presidente tem que trazer para ele essa responsabilidade, eu acho que é um erro. A responsabilidade da governabilidade também é dos ministros que representam bancadas. Que se não for nessa lógica, nós vamos estar governando com a lógica do presidencialismo, numa dinâmica que não é mais do presidencialismo. Bom, eu já vou abrir um espaço para você, já, Pacheco. Só o Diogo que levantou a mão ali. Você queria fazer alguma consideração, Diogo? Rapidamente, o senhor falou que o Congresso cresceu na gestão do orçamento, especialmente nos governos Temer e Bolsonaro. E alguns dizem que foi durante a gestão do presidente Eduardo Cunha na Câmara, ainda no governo Dilma II, quando o senhor estava lá. Não foi nesse momento que... Não, eu não caracterizaria assim. No governo Dilma, posso aqui errar o número, mas é próximo disso, cada deputado tinha de emenda positiva 12 milhões de reais, se eu não me engano. Né? Eu estou falando de 52 bi. Uhum. Então, não há como, historicamente, você identificar isso com o governo Dilma. Eu penso que o governo Dilma viveu problemas políticos, eu estava lá, vivenciou, a minha avaliação, um enfraquecimento da governabilidade muito grande. Tanto é que ela saiu do poder como presidente legitimamente eleita da forma como ela saiu. E na minha avaliação aqui eu não estou fazendo nenhuma provocação, mas é o que eu acredito. Para mim, o que aconteceu ali, você depor uma presidenta da forma como ela foi deposta, para mim aquilo é golpe. Você pode caracterizar da forma que você quiser. Por pedalada fiscal, por não encontro de contas de contabilidade. Se fosse assim, teria que caçar governadores, teria que caçar milhares de prefeitos Brasil afora, porque qual o gestor que faz fechar contas todos os seus anos? Isso não existe. Então, enfim, eu penso que o que caracteriza essa concentração de força no Poder Legislativo se deve na aquela crise do governo Temer, que ele correu o risco de ser impeachmentado. Ali, na minha avaliação, com o Rodrigo Maia à frente da Câmara, se teve um rearranjo que passou pelo orçamento da União. E depois, quando o governo Bolsonaro tem uma crise de popularidade imensa, que ele reorganiza o governo, e muda a caracterização do governo, ali também o Congresso Nacional passa a executar um percentual absurdo do orçamento, e hoje nós estamos com 52 bi executado pelo Congresso Nacional. Por isso que eu digo, não é presidencialismo. Pode caracterizar da forma que quiser, só não é mais presidencialismo.